Equações do movimento de rotação. Um corpo rígido, ele pode transladar ou rotacionar. Quando o corpo rígido estiver rotacionando em relação a um ponto, eu vou utilizar essas equações. Então, um corpo rígido rotacionando em relação ao ponto G, ele pode possuir forças nas direções normal e tangencial. O somatório de forças na direção normal é igual a massa vezes a aceleração na direção normal. E a aceleração normal é igual a velocidade angular ao quadrado multiplicado pela distância até o ponto G. E a aceleração tangencial é igual a aceleração angular multiplicado pela distância até o ponto G. Nós temos a equação do somatório de momento igual ao momento de inércia multiplicado pela aceleração angular. Eu posso estar analisando em relação ao ponto G, ou seja, em relação ao centro geométrico, ou em relação ao ponto O, ou seja, em relação a um ponto de giro, que não necessariamente vai coincidir com o centro geométrico. Realizando o somatório de momento, o somatório de momento vai ser igual ao momento de inércia multiplicado pela aceleração angular. E o momento de inércia, dependendo da geometria, nós vamos utilizar equações apropriadas para aquela geometria. E essas equações são tabeladas, né? Elas foram encontradas, né, com um procedimento matemático e nós vamos utilizar elas prontas, seja por uma geometria de revolução, como uma polia, uma engrenagem, um cilindro, um disco, como também barras que rotacionam em relação a um ponto de giro. Então, essas equações são fornecidas e tabeladas. Agora nós vamos ver um exemplo resolvido. Antes desse exemplo da barra, nós vamos ver um exemplo desse disco que rotaciona em torno do ponto O. E esse ponto O não coincide com o centro geométrico. Esse disco está desbalanceado e o centro geométrico está situado no ponto G, que está a uma distância de 0,5 pés em relação ao ponto O. Inicialmente, nós vamos calcular o momento de inércia aplicando a equação m vezes kg ao quadrado. M é a massa do disco, que é igual a 50 libras, e kg é o raio de giração. O raio de giração vale 0,5 é a distância entre o ponto O e o ponto G. O raio de giração que está fornecido no enunciado do problema é de 0,6 pés. O raio de giração, 0,6 pés. A massa, como é fornecida em libras, nós vamos dividir pela aceleração da gravidade para deixar em unidade de massa, ou seja, em slug. Porque como a massa é fornecida em libras, ou seja, em unidade de peso, nós vamos dividir pela aceleração da gravidade e encontrar e deixar em slug, que é a unidade de massa. E o raio está em pés. No fim, nós encontramos que o momento de inércia em relação ao ponto G é igual a
0,559 slug multiplicado por pés ao quadrado. Na sequência, nós vamos aplicar as equações do movimento. Então, nós temos as equações somatórias de forças na direção normal, somatórios de forças na direção tangencial e somatórios de momento em relação ao ponto G. Não temos forças na direção normal, logo a reação do ponto O na direção normal vai ser igual a zero. Na direção tangencial nós temos forças presentes. Nós vamos ter a força de reação no ponto O, vamos ter a força-peso do próprio disco, que vale 50 libras, e isso nós vamos igualar ao movimento igualar a aceleração multiplicado pela massa na direção tangencial. Ou seja, o somatório de forças na direção tangencial vai ser igual a massa multiplicado pela aceleração tangencial. Lembrando que do lado esquerdo da igualdade nós temos a causa, e do lado direito da igualdade nós temos o efeito. Distância entre o ponto G e o ponto O, que vale 0,5. Quando eu pego a aceleração angular e multiplico por essa distância, eu obtenho a aceleração tangencial. E a massa é igual a 50 libras dividido por 32,2 pés por segundo ao quadrado. 32,2 corresponde à aceleração da gravidade. Eu divido pela aceleração da gravidade para obter a massa, a unidade de massa. E a última equação, nós temos o somatório de momento em relação ao ponto G igual ao momento de inércia multiplicado pela aceleração angular. O momento de inércia nós já encontramos, e quando a gente analisa o momento em relação ao ponto G, nós temos apenas a força de reação na direção tangencial multiplicado pela distância para encontrar esse momento gerado. No fim, nós temos duas equações e duas incógnitas. Com isso, nós encontramos que a força de reação na direção tangencial é igual a 29,5 libras e a aceleração angular é igual a 26,4 radianos por segundo ao quadrado. Nós podemos analisar fazendo o somatório dos momentos em relação ao ponto O igual ao somatório dos momentos dinâmicos em relação ao ponto O. Seria outra forma de resolução que vocês vão fazer em casa. Exemplo 17.10. Nesse exemplo, nós temos uma barra que rotaciona em relação ao ponto O. Esse ponto O está em sua extremidade. É fornecido o momento aplicado de 60 Nm. A força-peso também vai gerar um momento. A força-peso que vai ser igual a 20 vezes 9,81. E nós temos também uma velocidade angular de 5 radianos por segundo no sentido horário. Novamente, nós vamos aplicar as equações do movimento. Somatório de forças na direção normal, somatório de forças na direção tangencial e somatório de momentos em relação ao ponto G. Na direção normal, nós vamos ter a força de reação na direção normal, que nós não conhecemos, e do outro lado da igualdade vamos ter a massa multiplicado pela aceleração normal, sendo que a aceleração normal é igual à velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. A massa da barra vale 20 kg, a velocidade angular foi fornecida, que é igual a 5 radianos por segundo, e essa distância de 1,5 também, como mostra na figura ao lado, a distância entre o ponto O e o ponto G, igual a 1,5 metros. Quando nós
aplicando o somatório de forças na direção tangencial, nós temos a força de reação no ponto O, a força peso, que é igual a 20 vezes a aceleração da gravidade. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. A massa vale 20 kg e a aceleração tangencial vai ser igual a aceleração angular multiplicado pela distância, de 1,5. Distância entre o ponto G e o ponto O. E por último, nós temos a equação do somatório do momento em relação ao ponto G. Então nós vamos ter a força tangencial no ponto O, multiplicado pela distância entre o ponto O e o ponto G, de 1,5. Nós vamos ter o momento de 60 Nm fornecido no problema. E do outro lado da igualdade, nós vamos ter o momento de inércia multiplicado pela aceleração angular. Essa forma do momento de inércia é para uma barra que rotaciona em relação à sua extremidade, e essa fórmula é tabelada. É a massa multiplicada pelo comprimento da barra ao quadrado dividido por 12. Por fim, nós encontramos as forças normal e tangencial no ponto O e a aceleração angular, que vai ser igual a 5,9 radianos por segundo ao quadrado. Nós podemos analisar também, de outra forma, realizando o somatório dos momentos em relação ao ponto O, igual ao somatório dos momentos dinâmicos em relação ao ponto O. Essa segunda forma de resolução vocês vão fazer em casa. Somatório de momentos empregados em relação ao ponto O igual ao somatório dos momentos dinâmicos em relação ao ponto O.